nós vamos falar sobre o biquíni, né? Como ele foi motivo de polêmica, como ele se tornou aí essa peça que é tão querida, principalmente das brasileiras. E para falar sobre esse assunto, eu tenho duas convidadas muito especiais aqui, que é a consultora de imagem, Dani Heroque, e a professora do curso de moda da Universidade Fevale, Ana Hoffman. Sejam bem-vindas. Bom dia, Dani. Que prazer te receber. Bom dia, Deia. Obrigada pelo convite. Obrigada, Masper TV, pelo convite também. Muito bom estar aqui novamente. Muito bom. Prazer, a Ana. Prazer é meu. Da Fevale. Já conversamos ali. Nos bastidores, Nos bastidores, sim. Ana, muito bem-vinda também. Bom dia. Prazer te ter aqui. Uma alegria te reencontrar, Andréia. É. Então, em nome da Fevale, agradeço também pela oportunidade do bate-papo com vocês. Muito bom. Fomos colegas na Universidade Fevale, também fui professora lá do curso de jornalismo, mas a Ana do curso de moda ali, muito bom estar aqui com vocês. A gente falar sobre esse assunto, dia 5, então, de julho, é comemorado o Dia do Biquíni, é isso? Celebrado o Dia do Biquíni? Isso, são 80 anos de história do biquíni. 80 anos de história do biquíni. E a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso, né? Como que o biquíni foi uma peça polêmica aí na história e como hoje ele ainda reflete na nossa autoestima, inclusive, nosso posicionamento em relação ao nosso próprio corpo para a sociedade, porque a gente sabe ainda que existem alguns tabus. E a gente vai falar sobre eles aqui. Vamos entender um pouquinho da história, rapidamente, do biquíni, então? Então, a história do biquíni, ela inicia do biquíni propriamente dito, né? Porque roupas de banho já existiam antes da década de 40, né? Mas muito pesadas, com uma matéria-prima não tão apropriada como depois foi se estruturando, né? A partir da década de 40, mais ou menos 1946, quando é inventado por um estilista francês, né? E o nome biquíni, ele é inspirado então nessa ilha atol de Bikini, onde se faziam experimentos nucleares, né? E aí a alusão é justamente essa, né? É um artefato de vestir que vai proporcionar uma experiência bombástica. Olha! E aí por isso biquíni. Então, no Brasil ele vai chegar, embora na França ele seja inventado em 1946, no Brasil ele chega por volta de 1948 e é na década de 50 que ele inicia a sua popularização, primeiro com as divas hollywoodianas, né? Brigitte Bardot aparece no cinema na década de 50 já utilizando um biquíni. E no Brasil a gente tem figuras importantíssimas, como a Garota de Ipanema, Elô Pinheiro, né, que inspirou Vinícius de Moraes. Então, e aí, em meio às polêmicas todas, na década de 60, ele é considerado uma peça indecente, né, então sofre uma certa censura, né, o que é muito curioso de a gente refletir sobre uma história que também recai sobre o corpo da mulher, né? Que era um corpo que passa a estar em evidência, um corpo à mostra, né? E as normas, historicamente, elas vão recair sobre o corpo das mulheres muito mais. Sempre, né? Hoje a gente escuta ainda, por incrível que pareça, de outras mulheres também, que chega em uma determinada idade, a mulher não pode mais usar biquíni. Exato, exatamente. E aí? Exatamente. Bom, eu nas minhas consultorias, eu acho que a elegância de uma mulher com biquíni ou não estando de biquíni é o comportamento dela, né? É como ela carrega. Eu e a Ana estávamos falando nos bastidores sobre isso. Ela poder carregar aquilo, ela se sentir bem. E daí tudo depende do corpo, da modelagem, né? Como ela gosta, porque cada uma gosta de um tipo de modelagem, se sente melhor e muito mais confortável. Eu acho que a gente tem que se sentir confortável com aquilo que a gente está usando. Eu, por exemplo, não sou uma mulher padrão, como eu falo, mas eu uso biquíni de atá. E eu não tenho problema nenhum com isso, eu me sinto muito bem. Gosto de coisas com sustentação na parte de cima, mas uso um biquíni de atá porque me sinto confortável, consigo carregar essa roupa também, né, Ana? A gente está falando sobre gostar de carregar e se sentir bem. Passa muito por isso, né?
E eu acho que as pessoas podem sempre olhar o biquíni como uma peça de posicionamento também. Como se posicionar. Porque às vezes as pessoas falam, é só um biquíni. Não. O biquíni também faz parte do teu guarda-roupa, também faz parte da tua maneira de vestir. Então, acho que isso tem muito a ver de se sentir bem com aquilo que está carregando. Muito bom. Vamos ver umas imagens aqui, ó, de biquínis, né? O biquíni, ele fala muito da moda, do tempo em que estamos vivendo, Exato. Ana. Com certeza. Eu acho que ao longo da história a gente tem algumas conquistas para serem celebradas, que é justamente pensar essa diversidade de corpos, né? Essa ideia de transcender as normatividades e poder inventar outros mundos, né? Poder habitar esses outros mundos. Então, a gente vê uma pluralidade tanto de corpos, né? Com essa perspectiva de pensar corpos reais, e também uma série de modelos de biquínis que vêm para atender esses corpos reais e proporcionar autoestima, Exato. Conforto, né? E eu até estava conversando com a Déia sobre isso, né? Tipo, você pode não estar com o teu corpo perfeito como você projetava, como você quer. Nós não estamos normalizando a obesidade, porque é uma questão de saúde pública, mas você não precisa esperar para estar no corpo perfeito para aproveitar uma praia com teus amigos, aproveitar com a tua família, ter memórias afetivas. Porque muitas pessoas se bitolam por não estar perfeita. E o que é perfeito, Exato, né? exatamente, sabe? Então, eu acho que é muito mais de você aproveitar a vida, não deixar momentos passarem. Isso que tu fala, Dani, é algo tão sério, porque eu já escutei de muitas mulheres, de muitas amigas, e não digo, e agora fazendo uma introspecção, até eu mesma, de em determinados momentos, não vou colocar, não vou me expor, porque não tô com o corpo que eu gostaria, porque tem a celulite, porque... E a gente vai deixando de viver. Exato. Né? Em função do que o outro vai pensar. E quando a gente expõe o nosso corpo numa praia, numa piscina, isso ainda é muito mais forte. E como é bom a gente ver uma mulher que assume o corpo também, que está tudo bem, ela está ali para viver os momentos e não em função do que é ditado a ela. Exatamente. E é que nem eu digo sempre, como você vai se posicionar no mundo, tem gente que vai gostar e não vai gostar, mas... Ao tempo todo, com tudo. O tempo todo, tu não está aqui para agradar todo mundo, você tem que se olhar, se amar e agradar a si mesmo e se sentir bem consigo mesmo, que é o que eu sempre falo, né? Eu acho que isso é uma premissa básica hoje em dia para as mulheres, né? Exatamente. Como que a moda lida com isso, Ana? Porque a gente vê que até pouco tempo atrás não existia em passarela mulheres com um corpo que não fosse aquele corpo sem nada de gordura, aquelas mulheres extremamente magras, né? Não se tinha nem na publicidade, nem em passar nada que refletisse um corpo que não fosse aquele. Hoje a gente vê que o mundo se abriu muito mais para isso. Eu acredito que a gente venha avançando nessa perspectiva de olhar para corpos reais. Ou pelo menos a gente vem questionando cada vez mais, né, essa questão da idealização que há ainda sobre os corpos femininos, principalmente. Né? Então, eu acredito que a moda vem nos últimos anos e nas últimas décadas num processo de avanço, mas ao mesmo tempo que isso acontece, né, a gente viu nos últimos anos um grande movimento em torno do body positive, né, que é amar o seu corpo tal qual ele é, né? E ao mesmo tempo a moda agora recentemente volta para uma discussão e para uma exibição da extrema magreza. Então, né, existe também uma oscilação de valores em torno da moda, mas é também um processo que dialoga muito com questões mercadológicas, né? De equalizar esses espaços todos para todo mundo. Nossa, é bem importante. Vamos voltar a falar sobre isso, até refletir a que ponto a gente sustenta
aí também esses modismos, né? Que até que ponto a gente deixa se influenciar por isso. Mas antes eu vou chamar outra Ana Hoffman, a nossa Ana Hoffman aqui do Inspire-se, a nossa repórter Ana Hoffman. Bom dia, Ana. A Ana também vai nos trazer atualizações sobre biquínis. Bom dia, por onde você anda, Ana? Oi, Ideia! Muito bom dia para ti, bom dia a todos que acompanham o Inspire-se. Coisa boa estar ao vivo contigo aqui. E já deixo, então, um abraço para a Xará, né? Tem meu nome e sobrenome. Ela tem meu nome e sobrenome ou eu tenho o nome dela e sobrenome dela? E agora, né, Andréia? Mas brincadeiras à parte, hoje eu estou aqui numa loja no centro de Porto Alegre, justamente para dar continuidade a esse dia do biquíni. Quem vai conversar comigo é a Karine, que é proprietária aqui da loja, e ela vai nos contar o que tem sido tendência, o que o público mais busca. Bom dia, Karine. Bom dia, Ana. Bom dia, Andréia. Então, o que eu digo que é tendência, né? Tendência é confiança, né? A maior tendência é a confiança. O biquíni que te deixa confortável e confiante para sair, né? Então, a gente trabalha do P até o Plus. Então, a gente atende de 50, 52, 54... da mulherada. Nós temos conjuntos prontos e nós temos peças para montar. Então, a gente presta uma consultoria aqui, entender o que a pessoa precisa, né? Às vezes é esconder uma barriguinha, às vezes é uma cicatriz. Então, a gente procura entender para eu te apresentar a melhor opção de moda praia, que nós temos muitas opções. Eu observei que tem muito biquíni aqui. Pra mim, que sou uma pessoa indecisa, ficaria mais difícil ainda, viu, Karine? É difícil, né? É bem difícil, muito, né? porque são muitas opções. Mas hoje, assim, qual que tu mais vende disparado? Disparados são os mais estruturados, né? Um biquíni com um aro, com uma boa sustentação, uma calcinha mais alta. Disparado é o biquíni mais procurado, são os mais estruturados. Tanto pelas bem magrinhas quanto pelas mais gordinhas? Exato. Todos os tamanhos, o que mais sai são os biquínis mais estruturados. Eu vi uma novidade aqui na mesa. Tu pode nos mostrar e mostrar, claro, para a Andréia e para todo mundo que está acompanhando a Masper TV. O nosso último lançamento que teve, né? Porque aqui na Linka nós temos lançamentos mensais, né? Então, esse lançamento que chegou agora, ó... Ele tem uma alcinha, tipo um sutiã, ele tem as bolinhas, né? Tem esse ornamento. E ele tem uma calcinha asa delta, super clássica. Ele atende muita gente, tá? Agora, o estruturado que eu falo é o bom e velho meia taça, tá? Ele tem o aro, ele tem o bojo, ele tem uma estrutura maravilhosa. E esse aqui, no caso, ele tem uma calcinha mais alta e fio. Tenho calcinha tradicional também, né? Tem pra tudo. Até montei uma arara ali com os mais pedidos, né? Vamos o que a gente mostrar essa arara? Vamos mostrar a arara. Vou pedir pro Ronaldo Scafini acompanhar a gente aqui, Andréia, na imagem, tá? Que a gente vai mostrar essa arara que a Karine montou especialmente pra gente mostrar no Inspire-se, né, Karine? Isso aí. Vamos lá. A gente tem esse biquíni que ele é... Pra cá. Isso, aqui. Eu botei ele como a saída, né? Como sugestão. Esse é um dos biquínis que a gente mais vende aqui na loja. Que ele é um biquíni bem estruturado. Ele pega bem a lateral, ele tem bojo. Tem opção sem bojo dele também. Calcinha mais alta, fio duplo, tá? Essa é a opção, assim, ó, meio disparado. Tem também combinação... Sai bastante, né? A calcinha alta de novo. Esse aqui em especial, ele tem um babadinho. Lindo, bem, super destaca. Sai bastante camisa, né? Porque a camisa, ela é versátil. Então, tu vai aproveitar ela no casual também. Então, sai bastante camisa. Peraí, Karine, eu sei que hoje é o dia do biquíni, tá, Andréia? Mas a gente também não pode deixar de falar dos maiôs, porque eles também são moda praia, né? E o maiô, ele mudou muito, né? Antigamente o maiô era feio, vamos lá, né? Agora o maiô veio reformulado, dá pra se falar assim. Tu mostra um pra gente? Nós temos essa opção, que é um dos que mais sai também, que ele é um asa delta clássico, super cavado, né? Mas é um maiô que tu pode usar como body também. Então, ele é muito versátil. Tem maiô com ornamentos também. Ó, um ornamento orgânico, um tecido canelado que não marca nada. Então, ele sai tanto na moda praia
quanto no casual também, tá? Eu mesma venho trabalhar direto de maiô. Ô, Andréia, aqui em off a gente estava conversando, eu e a Karine, e ela me disse que tem uns biquínis também, que até pra mulherada que é mamãe, e que tem que se sentir confortável. Como é que é isso, Karine? Eu tenho um biquíni, que eu vou pegar ele aqui, que eu não Vamos passar separei. aqui. Vamos acompanhar, Ronaldo. Olha só, Que é é aqui mesmo. o nome dele, né, é biquíni efeito lipo. Olha. Né? Então ele já arranca com um nome super forte. Ele é bem estruturado, tu ajusta todo o bojo dele. A calcinha, ela tem essa barra aqui, né? Um cos mais largo, não é alto e não é baixo. Então ele vai pegar exatamente o que a gente quer, a maioria, né? Quer esconder. Também não é fio, mas ele é cavado. Então ele já arranca do nome, que é o biquíni efeito lipo. Então ele tem uma saída assim, ó, maravilhosa. E eu vi também o biquíni do Brasil, tá, Andréia? A gente não tem como não falar. A gente, inclusive, fizemos várias matérias sobre Copa do Mundo já. E tem o biquíni do Brasil que tá chegando aqui. Andréia, dá uma olhada. Aqui a gente tá vivendo um inverno, né? É frio aqui no sul. Mas o pessoal que vai viajar, nada mais justo. Sim, vai viajar bastante. Além do dia do biquíni, né? Vem agora as férias de julho, que é o nosso segundo verão, né? Então, assim, ó, mulherada sai, foge do frio. Inclusive, em Gramado aqui tem piscina, tem as termas, tem tudo, né? Então, assim, ó, não pode faltar o biquíni do Brasil. Esse vai dar sorte pra a seleção vai ganhar. Esse vai dar sorte, com certeza, não pode faltar. E esse modelo é qual? Esse aqui é o Anitta, tá? Ele é um biquíni marquinha. É um biquíni... marquinha de fita, que elas chamam, né? Ele é perfeito, ele não tem bojo, mas ele é bem estruturado, ele deixa a marca perfeita, tem uma regulagem e tem um fio considerável, né? Não é aquele fiozinho que some, mas também não é um fio muito largo, né? Então a gente vende muito, ele tem assim, ó, olha, eu vou arriscar dizer centenas de opção de cores desse modelo. Andréia, me diz uma coisa, tu tem alguma pergunta, alguma dúvida a respeito aqui da loja? Eu te ouço, pode me perguntar que eu passo pra Karine. Ana, só para dizer para a Karine que eu adorei, vou até ir para ver, porque pelo que eu estou percebendo, tem uma infinidade de modelos aí, né, para todos os gostos possíveis. Então, beijo para a Karine, beijo para ti também, obrigada, viu? Obrigada a tu, Andréia. A Andréia fala que vai dar uma passada aqui, porque notou que tem muitas opções de biquíni. Com certeza a Andréia vai tirar umas férias também de julho, vai viajar, porque ela merece. Andréia, são essas as informações de hoje. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Ana. Beijo pra você. Nós vamos continuar esse assunto aqui, porque dia 5 de julho é comemorado o Dia do Biquíni. São 80 anos aí de biquíni. Mas antes disso, eu vou chamar a Bruna Monteiro, que ela vem com dicas de filmes e séries para você aí se inspirar e escolher um para o final de semana que está chegando. Vamos lá, Bruna? Olá pessoal, aqui é Bruna Monteiro, publicitária, videomaker, nerd de plantão, para trazer algumas dicas de filmes, séries, documentários, reality shows, leituras, enfim, o que eu achar que são dicas válidas da cultura pop para vocês. Na Netflix a gente tem 2 destaques no momento: Mensagens para Isabelle, uma comédia romântica que é mais na parte do romance, uma coisa mais emocionante, mais dramática, mas muito bonita, muito delicada, protagonizada pela Zoe Deutsch, que é de outra comédia romântica muito legal, O Plano Imperfeito, também disponível no catálogo da Netflix. Esse aí é para preparar os lencinhos. E a outra dica é Enola Holmes 3, né, com a Millie Bobby Brown lá de Stranger Things, interpretando mais uma vez a irmã de Sherlock Holmes, aqui interpretado pelo lindíssimo Henry Cavill, e mais uma aventura, mais um suspense, mais uma grande busca pela verdade. E nessa sexta-feira chega o Prime Video, um filme que foi muito bem aclamado pela crítica, pelo público, Devoradores de Estrelas, protagonizado pelo Ryan Gosling. Nesse filme ele interpreta um professor de ciências que acorda numa nave no espaço sem lembrar como que ele chegou lá e o que estava acontecendo. Aos poucos ele vai lembrando do que aconteceu, e também um filme bem emocionante, uma ficção científica, é um dos meus gêneros favoritos. Mas também tem aí uma dose de reflexão, é um filme emocionante também, muito bonito e que vale muito a pena você conferir. Devoradores de Estrelas no Prime Video. Já se do que nos cinemas, a dica é O Convite, filme dirigido e protagonizado pela Olivia Wilde, que também tem Seth Rogen, Penélope Cruz e Edward Norton no elenco. E nesse filme são 2 casais que estão aí ambos passando por crises, eles são vizinhos e eles marcam um jantar. E, né, tá todo mundo aí numa situação meio complicada, a tensão começa a subir e a maionese vai desandando.
É pra ser uma comédia bem surpreendente e que tá agradando muito o público lá fora. E pra quem curte o cinema internacional, a dica é Uma Infância Alemã, que é inspirado em fatos reais sobre a história de um menino de 12 anos que entra numa aventura aí no meio da situação da guerra, né, Segunda Guerra Mundial, para saciar o desejo da mãe que está grávida, né, para que ela queria comer um pão com mel, e a gente sabe, tempo de recessão, é algo que não é fácil encontrar, e ele vai nessa aventura aí que é super emocionante também. Disponível na Cinemateca Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mário Quintana. E por hoje é isso, pessoal. Me sigam no @BruLMonteiro, me acompanhem também no @VigiliaNerd, onde eu e outros amigos a gente fala muito de cinema, de séries, de cultura pop no geral. Bruna, maravilhosa, muito obrigada pelas dicas. Já vou aproveitar uma para o meu final de semana. E amanhã tem mais Bruna Monteiro com dicas aí culturais, o que fazer para o final de semana. Se você não for ficar em casa assistindo uma dica de série ou filme, você ainda vai ter a oportunidade de conhecer alguma programação diferente para curtir. Muito obrigada, Bruna. Um beijo para você. E agora continuamos aqui falando sobre o biquíni, a relação com a nossa imagem também. Estávamos falando, inclusive, no intervalo, do ponto bem marcante que foi Leila Diniz grávida de biquíni. Isso as meninas aqui disseram, a gente tem que falar sobre, né? Pode falar. Pode falar. Não, fica à vontade. Não, eu e a Ana estávamos conversando isso também lá nos bastidores, né? Que como foi importante a Leila Diniz na década de 70, né? Aparecer grávida de biquíni. Foi a primeira mulher que apareceu no Brasil grávida de biquíni. Porque a gravidez é uma coisa tão linda, né? Uma coisa tão bonita e tem que ser festejada. E as mulheres não usavam, as mulheres tapavam a barriga com um maiô. Ou às vezes nem iam à praia, né, nessa fase da vida. Como isso foi importante, né, Ana? Sim, é uma imagem bastante transgressora para a sua época, né? Embora já havia se conquistado algum espaço, né, em torno desse universo feminino, mas em 1971 a Leila Diniz aparece na praia posando grávida, usando um biquíni, e isso causa um grande frisson, né? Como assim? Uma mulher grávida de biquíni na praia. Aham. E como tem que ter esses marcos, assim, pra gente virar, né? Virou a chave a partir de então. E até hoje, o biquíni ainda cria polêmicas, a gente não entende por quê. E tem uma variedade também de possibilidades de modelos que a gente acabou de ver, que a Ana trouxe aqui para nós, a Ana e a Karine. E eu quero algumas dicas práticas que vocês possam nos trazer na escolha, que a gente sabe também que é uma peça, são peças, né? Caras. Exatamente. Né? Tem de tudo que é preço. A gente tem biquínis caríssimos, tem biquínis que cabem no bolso, mas como escolher uma peça certa que também a gente tenha ela por mais tempo? Eu sempre dou a dica nas minhas consultorias, não sei se a Ana pensa igual também. Sempre tente comprar biquínis que tu consegue comprar a parte de cima e a de baixo. Pode comprar um conjunto, mas compra também alguma parte de baixo avulsa. Porque normalmente a parte de baixo a gente gasta muito mais, senta na areia, às vezes senta na pedra da piscina, então ela desgasta muito mais com o tempo, né? Então 2 partes de baixo e uma de cima, daí tu vai trocando. Um outro conjunto, tu compra um outro conjunto que a parte de cima é diferente da de baixo, e daí você vai ter várias opções e variações, né, de peças de biquíni. Adorei a Karine, a Karine deu um monte de dicas ali que eu também dou nas minhas consultorias, inclusive sobre as camisas, né, muitas pessoas gostam de usar camisa para se locomover até a praia, e é muito bom porque tu pode usar no casual, realmente, né? As batas também, que muitas pessoas usam batas, gostam de usar batas, tu pode usar no casual com uma saia, com shorts, com uma calça, enfim, saídas de praia também são opções para roupas que você não vai transitar na praia, né? Os kimonos também, que muitas pessoas gostam de usar kimonos, tu coloca também com outro tipo de roupa, com vestido, enfim, com uma calça. Adorei! E daí ajuda, né, na variação de roupas. Tem uma dica rápida aí também, Ana. Versatilidade. Eu acho que é exatamente isso que foi mencionado, né? Pensar esses arranjos em que você tem um conjunto, mas tem peças avulsas, mistura estampa, mistura cor, textura, né? E pensar essas terceiras peças estratégicas também para o teu dia a dia. É isso aí. Gente, eu adorei receber vocês. O programa passou voando hoje, o bate-papo estava muito bom, muito gostoso, que nos faz refletir também, pensar mais sobre nós, entender um pouquinho de história.
Muito bom mesmo. Obrigada, Dani, mais uma vez, por ter vindo e nos compartilhado aí as suas informações. Eu que agradeço, Deia, obrigada a Masper TV, prazer em conhecer a Ana. Agora já estou seguindo a Ana, também já vi todo o conteúdo da Ana nas redes sociais, que é muito importante hoje em dia, né, para mostrar o nosso trabalho. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, e Ana, obrigada, muito bom te receber, muito bom mesmo. Volte mais vezes, por favor, também. Muito obrigada, foi uma experiência incrível conhecer a Dani e te rever e pensar sobre esses 80 anos do biquíni, né? Como não apenas uma peça de vestuário, mas como também celebrar essa liberdade feminina, né, de se colocar no mundo, de construir sua autonomia, não só nos modos de se vestir. Perfeito, obrigada, beijo para você.